Bom dia, meninas! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindas aqui a mais um estudo Mulheres como Eu, do Cafezinho da Tarde. Nosso estudo ele foi criado por mim, Karina, e nesse estudo eu ensino vocês, através de vídeos como esse, a estarem aprendendo um pouco mais sobre as mulheres da Bíblia. Somos hoje mais de 9.000 mulheres aqui no Cafezinho, e dessas 9.000, pelo menos aí eu acredito que umas 1.000 mulheres estão fazendo assiduamente esse estudo. Muitas eu não sei que estão fazendo, né? Porque a gente não fez inscrição para esse estudo. Na verdade, eu comecei a fazer, mas como as mulheres eram muitas, eu não tinha condição de manter ali uma quantidade. A gente passou do número de 2.000 nos e-mails, então eu não tive como manter essa parte. Mas o estudo Mulheres como Eu, bom dia, Aline, ele é um estudo voltado para 24 perfis de mulheres da Bíblia. Nós estudamos uma mulher por mês e estudamos 5 aspectos, né? 5 estudos diferentes. Um estudo sobre os espinhos, um estudo sobre um tópico de imersão, que seria algum costume daquela época, alguma coisa que acontecia naquela época. Estudamos um período histórico, que é o estudo histórico, alguma coisa relacionada à história da Bíblia. Estudamos também perfis dessa mulher bíblico, normalmente tirado do livro Mulheres Notáveis da Bíblia, de Elizabeth George, ou da Bíblia da Mulher de Fé, ou da Bíblia da Mulher. E também estudamos o questionário bíblico na vida dessa mulher. Então, são 5 estudos voltados... Bom dia, Leti! 5 estudos voltados para as mulheres, voltado para mulheres mesmo. E é com muita alegria que eu venho fazer esse estudo com vocês hoje de manhã. Bebendo aqui meu café da manhã. Esse daqui é o panfleto que você encontra no nosso site, cafezinhodatarde.com. Ele é gratuito. E ele tem aqui atrás o questionário, que é o último estudo que normalmente a gente faz. Tem também o cronograma, né, das mulheres que a gente está estudando. E como é uma mulher por mês, você pode começar esse estudo por onde você quiser. Se você quiser começar por Maria Madalena, você pode, né? Que é só a gente vai estudar só o próximo ano. E a gente vai seguindo uma por mês. A gente está aqui em outubro, né? Terminando outubro. E a gente está estudando Abigail. E daí, próximo mês, a gente vai estudar Raabe e assim sucessivamente. Então, se você começou agora, não tem problema. Você pode começar por Raabe e você estuda com a gente as que você está estudando. E depois você volta para aqueles estudos do início, né? Porque eles não são... um não precisa do outro. Então, você não vai ter perdendo nada começando assim. E esse daqui é o nosso planner Mulheres como Eu. O nosso ministério contratou uma empresa para poder diagramar, né, o material que eu passei para eles. E daí ficou essa belezura de planner. Tá aqui a minha dedicatória. A Liz fez para mim toda a parte das abas. Então, toda essa parte você encontra no site. Tá aqui o meu cronograma modificado, já que o estudo era para ser a cada quinzena uma mulher, originalmente. Daí eu mudei para mensal com a minha igreja, onde eu também ensino, para poder dar conta, porque realmente não tinha como eu fazer isso. Aí aqui tem a mulher, o estudo histórico mensal e o tópico de imersão para cada uma. Tem a lista temática das mulheres, as virtudes que nós estudamos nas mulheres, os tópicos de imersão, os estudos históricos aqui do lado. E para cada mulher, gente, tem uma ilustração linda feita pela artista Ana Karen. Ela ofertou para o nosso ministério 24 mulheres, né? Uma ilustração para cada mulher, e eu fiz os letterings das mulheres desse planner. Então, vamos lá para Abigail, que a gente tem um estudo lindo para fazer na vida dela. Não fiz a pintura ainda, gente. Vou fazer a pintura, se Deus quiser, esses próximos dias. E aqui tá o estudo que a gente vai estar fazendo hoje na vida de Abigail. São 2 estudos, na verdade. Tem um lado que tem um estudo da Bíblia da Mulher, o perfil de Abigail,
e outro lado é a Bíblia da Mulher de Fé. Karina, como é que você pegou esses estudos? Então, quando você vai aqui na Bíblia da Mulher, eu vou dar uma afastadinha aqui no planner. Quando você vai aqui na Bíblia da Mulher de Fé, essa daqui que eu tô, ver qual é a página, 805. Você vai aqui, 805. Aí você vai encontrar o perfil dessa mulher, que foi de onde eu tirei as informações para estar fazendo aquilo ali. Então, se você tem a Bíblia da Mulher de Fé, você vai encontrar o perfil dela, onde você vai pegar as informações. A mesma coisa com a Bíblia da Mulher. Lá também vai ter um perfil. E aqui na página... Ui, e derrubando meu café. Aqui na página você vai encontrar a página que eu peguei de cada uma, tá bom? Então, vamos começar com a Bíblia da Mulher. Uma beldade inteligente. Bíblia da Mulher, SBB, página 398, né? Da primeira versão. Primeira coisa sobre Abigail que a gente tem que compreender. Ela provavelmente, gente, casou por intermédio dos pais. Então, ela não escolheu o esposo dela. Provavelmente, essa não foi uma escolha que ela teve. Porque naquela época, os casamentos eram arranjados. Então, assim, a gente não pode... não que era nosso direito culpar, mas a gente nem pode culpar Abigail, pela escolha dela, né? Então, essa é a primeira coisa. Ela não pode ser responsabilizada, vamos colocar assim. Não é nem culpada, é responsabilizada pela escolha de casamento que ela teve, né? Pelo marido dela. Segunda coisa, ela agiu humildemente e sabiamente ao dar comida a Davi. Então, a ideia dela dar comida a Davi foi uma escolha sábia, né? Ela foi sábia em estar tendo essa escolha. A forma de Abigail falar com Davi o deixou desconcertado. Então, Davi vem ali furioso. É aquela coisa, né? Às vezes você tá assim tão irritado com a situação. Eu tiro por mim, né? Vocês sabem que eu lido com ira, é uma coisa que eu falo abertamente, eu não tenho vergonha. Lógico, eu tenho vergonha do pecado, mas eu não tenho vergonha de lutar contra o pecado, né? E testemunhar pra vocês sobre ele. E assim, às vezes eu tô ali com tanta raiva de uma besteira, tipo, uma criança derrubou comida no chão, ou uma criança não foi atenta, e eu tô ali furiosa, e daí a criança vem assim com uma brandura pedir perdão pra mim, e daí eu vejo o que minhas ações estão fazendo neles, e isso é o que Abigail fez, né? Ela foi pra Davi com o coração quebrantado, e Davi, por ser do Senhor, ele reconheceu esse coração quebrantado dela. Então, é a primeira coisa, né? Ela deixou desconcertado. Então, a doçura do falar dela quebrou as paredes, né? Da forma como Davi veio com a revolta dele, né? Que era justa, só que a forma como ele estava executando aquela revolta não era. E daí você coloca... é igual... Tava com o pensamento aqui na minha cabeça e agora fugiu. Era igual a... depois ele volta. Vamos lá. Ela não foi submissa a Nabal. Ela o fez salvando sua vida. Então, ela não foi aquela esposa que foi pelas costas do marido, né? Eu tenho visto, infelizmente, algumas pessoas no meio cristão que elas têm o costume de esconder as coisas do marido. Tem o costume de fazer coisas, tipo comprar peças de roupa, esconder as sacolas, coisas assim. Gente, não foi isso que ela fez. Ela não foi insubmissa, ela não fez algo errado. O que ela fez foi fazer o bem ao seu marido. Ela salvou a vida do marido. Ele veio depois a falecer, mas não pelas mãos de Davi, né? Foi o próprio remorso ali, o medo e a ira do Senhor contra ele. Mas não foi algo que ele causou. Então, não foi o que ela causou, né? O seu discurso foi astuto, persuasivo e honesto. Uma confissão cheia de tato. Então, à medida que ela vem para confessar ali o pecado e abrandar o coração de Davi, ela o fez assim, com o coração totalmente quebrantado. E ele ficou tão comovido
que ele naquele momento ele se quebrantou também. Eu acho que o quebrantamento do coração dela levou ao quebrantamento do dele. Seu discurso foi astuto, persuasivo e honesto. Suas palavras demonstravam sabedoria e respeito à sua posição e reconhecimento de seu caráter e ações. As ações de Davi demonstram as bênçãos dos frutos da sabedoria. Então, Davi poderia ter ido ali e matado todo mundo ainda, mas ele reconheceu os seus pecados, né? Ele reconheceu que aquela ira não era santa. Então, primeiro, louva a Deus, né? Que foi o que ele falou, que ele agradeceu a Deus. Segundo, ele agradeceu o conselho de Abigail. E ele deu graças a Deus pela própria Abigail. Então, devemos ter determinação para tirar o máximo de proveito de uma situação difícil. Então, tá passando por dificuldade? Tenta tirar o máximo de uma situação difícil. Semana passada, hoje é a segunda, eu botei uma foto do Thomas que ele rasgou a Bíblia dele, né, na página. Ele pegou, eu tava empacotando as coisas da minha mudança e eu tava empacotando a prateleira de livros, devocionais, né, e tudo. Só que no momento que eu fui botar a louça de molho, eu olhei eles estavam lendo a Bíblia. Quando eu voltei, tinha pedaço de Bíblia pra tudo que é lado. Gente, aquilo me derrotou. Eu não orei pedindo ajuda a Deus. Eu não reconheci a minha ira no momento certo. Oh, como eu me arrependo. Gente, eu fiquei com tanta raiva, tão chateada. Aquilo ali, assim, me pegou de jeito. E eu fiquei com tanta raiva. Então, assim, é o tipo da coisa que eu poderia ter tirado proveito, né? Eu poderia ter... Mas não, eu fui tentar colar a Bíblia no momento que eu tava com raiva. Fiquei com muita dor nas costas, porque eu fiquei muito tempo em pé tentando colar aquela Bíblia. Colei. Só que eu não tirei o proveito que eu poderia ter tirado daquela situação, né? Eu poderia ter executado domínio próprio. E eu decidi não executar, eu decidi não pedir ajuda a Deus. Eu acredito que a gente peca cada vez que a gente tem uma situação difícil, a gente não pede ajuda a Deus. Muitas vezes a gente se derrota, né? A gente decide derrota antes mesmo da gente lutar. Porque a gente tem Deus por nós, mas a gente decide não pedir ajuda. É o orgulho de querer fazer por si mesmo. Bom dia, Wanda linda! Então... Assim, eu acredito que esse seja um dos grandes pecados nossos. Essa ideia que a gente tem realmente de não pedir ajuda a Deus. Eu acho que a gente fica muito em falta por conta disso. Então, nós devemos, nas situações difíceis da nossa vida, a gente tem que pedir ajuda a Deus. A gente precisa orar. Acho que a primeira coisa é orar. Receber uma notícia de alguém que está em uma situação de crise, ora. Seu filho está desobedecendo, ora. Você tem um monte de roupa para dobrar, ora. Sabe? Teve uma discussão com seu marido, ora, pede perdão. E assim por diante, sabe? A gente precisa orar. A gente precisa reconhecer que a gente precisa de ajuda. Eu vim mudar esse fim de semana. Peraí. Então, testemunho pra vocês. Eu mudei esse fim de semana, né? Deus nos deu a oportunidade de ter uma casa mais bem dividida. E a gente fez a mudança, né? E assim, eu não tenho condição de levantar uma caixa por conta da fibromialgia. Eu sei que se eu fizer coisa assim, eu vou adoecer muito. E foi o que aconteceu. Eu mandei, a gente ia contratar, era caríssimo, a gente ia contratar um
aqui nos Estados Unidos tem, você pode contratar pessoas para fazer sua mudança. Eu não sei se tem no Brasil, perdão, minha falta de conhecimento, mas aqui tem. E assim, é coisa cara, caríssima mesmo. Tipo, eu fiz uma cotação e tava por volta de, era $1.000, 1.000 e tarará. Então seriam uns R$4.000 pra pessoa fazer a mudança, botar as coisas na caixa, eles pegar as caixas e os móveis, né? E uma pessoa me encorajou de pedir ajuda à igreja. Uma irmã falou comigo que não, eu deveria pedir ajuda, porque é o momento das pessoas mostrarem amor por a gente. Eu fiquei, gente, mas perturbar as pessoas. Olha, eu sou aquela pessoa assim, que eu tento não incomodar uma pessoa. Se eu for pra pedir uma coisa, é assim, eu tô morrendo, sabe? E eu digo, meu Deus do céu. Aí eu decidi então conversar com meu marido, a gente pediu ajuda à igreja. Mandei um e-mail, pedi ajuda à igreja. Aí eles disseram um dia e a hora. E as pessoas falaram, olha, a nossa igreja, ela ajuda muito com a mudança. Tipo, os homens, eles vêm mesmo ajudar. E eu fiquei assim, orando, né, pedindo a Deus misericórdia. Aí, em fé, fui empacotando coisa por coisa. Porque assim, a casa, eu tive alguns problemas com relação a alguns papéis. E eu fui empacotando as coisas em fé que eu ia mudar. Porque como eu não podia empacotar muito de uma vez, eu fui empacotando. Eu empacotei uma semana, eu comecei no começo do mês, né? Então eu empacotava 2 caixas. Aí passava um dia, 2 sem empacotar. Empacotava outra caixa. Passava um dia, 2 sem empacotar. Isso orando, pedindo a Deus pela oportunidade de mudar, mas não sabendo ainda se ia mudar. E eu só tive a certeza mesmo da mudança quando eu assinei os papéis, que foi a última segunda-feira, né? Faz uma semana hoje. E daí eu sempre escrevia, quando eu escrevia pedindo ajuda para a igreja e também para a comunidade brasileira aqui, nós nos reunimos a cada mês, né? Eu tenho uma comunidade brasileira aqui, a gente tem uma página e tem grupo, e daí a gente tem meus amigos próximos aqui. Então a gente fez 2 grupos, a gente fez um grupo para a igreja, a gente alugou um caminhão. Então, aí eu já tinha tudo em caixa, porque eu já vim empacotando ali as miudezas da casa, né? E só tinha mesmo os móveis e caixas, praticamente. E daí a gente foi, eu deixei tudo lá. Eu tive uma crise de fibromialgia semana passada e não tive a condição de dirigir, porque a ideia era meu marido dirigir o caminhão e eu dirigir o carro. Só que eu não tive condição física para dirigir o carro. Então, deixamos o carro lá na casa antiga, porque é 20 minutos daqui, e vim no caminhão com meu marido. Enfim, sei que quando foi no dia da mudança, gente, Deus é tão bom. Vieram 15 a 20 homens da igreja. Na verdade, vieram 20 a 15 homens no total. Mas da igreja, eu acredito que foram uns 10, foram uns 10 a 15, na verdade. Acho que vieram uns 20 pessoas, uns 20 homens. E vieram um amigo, a gente dividiu, os amigos brasileiros vinham para essa casa aqui, para poder tirar as coisas do caminhão, e os amigos da igreja ficaram naquela casa. Mas os amigos da igreja foram tão bons que muitos deles vieram aqui para essa casa ajudar a descarregar. Montaram as camas pra gente, montaram a mesa pra gente. Quando foi em 2 horas, a gente já tinha trazido as coisas do caminhão pra cá. Os homens já estavam, quando foi, a gente começou, era 9 da manhã a encarregar o caminhão. 11 da manhã, 11 e pouco, a gente estava saindo da casa. 1 da tarde, gente, meus móveis já estavam no lugar, montados. E as caixas, né, assim, porque eu já vinha trazendo e vim limpar um dia e já tinha ajeitado a cozinha. Então, assim, a casa hoje já está funcional. Eu tenho uma montanha, um Monte Everest de roupa para dobrar, porque desde semana passada que eu não faço roupa. Mas a casa em si, eu consigo fazer a educação domiciliar, provavelmente hoje, já ajeitei, já acordei cedo para fazer meu devocional, conversar com vocês, tomar meu café, antes dos meninos acordarem. Fiz meu devocional antes de falar com vocês. E assim, eu penso que hoje eu vejo
a gente precisa tirar o máximo. Hoje eu tenho um testemunho de fé para dar para vocês, porque eu pedi ajuda. Se eu não tivesse pedido ajuda à igreja, se eu não tivesse tido a humildade de pedir ajuda à igreja e aos meus amigos brasileiros aqui, eu estaria acabada. Tipo, minhas amigas vieram na quinta e na sexta me ajudar a limpar a casa. Qual foi a outra coisa? Enfim, meu marido tem trabalhado. Então, assim, as ajudas vieram, entendeu? Eu acho que seria um ministério muito bom para homens de igreja, poder ajudar em mudança, sabe? Eu acho que isso pra mim, pra minha família, eu fui muito impactada por isso. Mas essa mudança me ajudou muito a exercitar minha fé. Gente, como ajudou a exercitar? Eu achava que o dia não ia chegar. E era caixa sobre caixa. Desde que a minha mãe veio pra cá em agosto que a gente tá trabalhando, né? Pra poder reformar a casa antiga, pra poder vender, pra poder... Gente, olha, eu vou dizer, procurar casa, ir em casa, ver casa. Tem sido, assim, uma jornada. E eu acho, assim, que Deus tem exercitado a minha fé, sabe? Minha fé criou músculo, criou aquele muquezinho, sabe? Que a fé é algo que a gente... o músculo cresce, né, no exercício. A gente tem um muquezinho agora. Vamos lá. Esse foi uma maldade inteligente. Agora, uma mulher sábia. Bíblia da Mulher de Fé, editora Vida, página 805. Nabal era um tolo. Seu nome significava tolo, né? Nabal significa tolo. Abigail, mesmo assim, não o culpou. Então, mesmo o marido estando em erro, Abigail não chegou em Davi e o culpou. Eu acredito que provavelmente pelo medo de Davi, né? Lógico que ela era uma pessoa sensata, ela não ia fazer isso, mas se ela fizesse, uma das consequências seria Davi querer matar ele de todo jeito, né? Então, ela não culpou, nem tocou no nome dele, né? Pediu a Davi que colocasse a culpa nela. Eu vou abrir o texto aqui. 1 Samuel 25. 1 Samuel. Primeiro Samuel 25, 3 a 42. Quero pegar a parte que ela fala. Ok. Pronto. Aqui, ó. Na verdade, ela tocou no nome dele. Nem tocou o que eu quero dizer, é pra falar mal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale e ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado de seu nome. A insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Então, ela coloca Nabal no canto dele, né? Ela tem um cuidado para ela só dizer para ele que Nabal, ele é maluco, né? Ele é um tolo, ele é insensato, mas ela não diz a culpa é dele, né? Ela diz que ele é tolo, mas ela não diz a culpa foi dele, entendeu? Ela não bota a culpa nele, ela só diz que ele é tolo. Vocês estão entendendo? Ela tá falando uma verdade. Ela não tá mentindo. Ela não tá culpando ele. Ela tá dizendo, Senhor, Davi, né? Por favor, ele é tolo. Ele é insensato. Não preste atenção a ele. Mas ela não tá dizendo a culpa é dele por ser tolo. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Ela tá colocando a culpa nela. E é isso que aqui a gente tá estudando. A gente tá lendo, né? Ela extraiu de Davi o que tinha de melhor. Ai, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Faltou um R. O que tinha de melhor, seu relacionamento com Deus. Então, na forma como ela fala com ele, ela fala do relacionamento dele com Deus. E ela começa falando, né, das coisas para ele nesse sentido.
Abigail trouxe a Davi para a presença divina com seus grandes e bons conselhos. Então, o conselho dela, ele era alinhado com o conselho de Deus, com a vontade de Deus. Então, por conta disso, Davi tinha o mesmo espírito, né? O Espírito Santo de Deus estava em ambos. E eu acho que não tem nada que nos aproxime mais de alguém do que o Espírito Santo de Deus. Eu acredito que a gente consegue sentir o Espírito Santo de Deus nas outras pessoas. E isso nos faz ser edificados. Eu acho que Davi, ele foi plenamente, altamente edificado com a presença de Deus na vida de Abigail. Tanto prevenindo ele de pecar contra Deus, quanto vendo o testemunho de fé daquela mulher, que mesmo tendo um marido tão tolo, não botou a culpa nele, né? Mesmo tendo ali, ela não jamais dizia, né, mate ele, mas me deixe. Não foi isso que ela chegou lá dizendo. Poderia ter dito, mate aquela criatura, já vem sofrendo já faz anos. Ela não fez isso, né? Ela foi uma pessoa muito sábia, muito sensata. Abigail deixou sua vida de riqueza para ser esposa de um homem em fuga. Então, vocês pensam o seguinte, depois disso tudo aconteceu, vocês que não leram a história, ela vai lá, ela pede a ele que tenha misericórdia, né? E tudo, explica a ele que ele vai ficar com sangue inocente nas mãos, porque o povo, né, não tem culpa da tolice dele e tal e tal. Ela dá pra ele a alimentação e tudo. Aí ele vê que ele tá em pecado, né? Que ele iria pecar, na verdade. E ele sai. Alguns dias depois, Nabal adoece. E assim morre, né? Adoece de tal modo que ele morre. E o que é que acontece? Quando Davi escuta que Nabal morreu, porque eles eram pessoas influentes, eles eram muito ricos. Então, assim, é aquela história, né? É uma pessoa famosa naquela época. E quando ele descobre isso, ele manda chamar ela para casar com ele. E porque ele viu aquela mulher, ele ficou tão impactado com a vida dela que eu não diria que ele se apaixonou naquele momento, mas ele ficou balançado pela sabedoria. Eu acredito que ele não queria vê-la desamparada. Embora ela fosse altamente rica, vocês sabem o que é que acontece naquela época, né? As posses vão para os filhos. Eu não sei se ela tinha filho com Nabal. Eu acredito que sim, mas a Bíblia não comenta, pelo menos eu não vi em nenhum canto. E ela vai morar com Davi, ela vai casar com ele. Só que naquela época Davi não era rei, Davi era fugitivo. Então, ela deixou aquela vida de luxo para estar com Davi. Então, ela também viu algo em Davi. Provavelmente esse Espírito Santo que chamou a atenção dela, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, o semblante, o porte dele deve ter chamado a atenção dela para ela querer deixar a vida de riqueza e ser esposa de um fugitivo. Ela tinha os olhos focados no futuro de Deus reservado a Davi e Israel. Então, ela sabia, né? Naquela época, todo mundo sabia que Davi ia ser rei. Sabia que ele tinha sido ungido. Então, ela olhou para o futuro. Ela tinha os olhos fitados no futuro. E eu coloquei aqui, seja você abençoada pelo seu bom senso. Quando ele fala em 1 Samuel 25:33, ele diz assim para ela, seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Então, Davi, ele não se vingou com as próprias mãos e Deus veio e vingou Davi, né? Nabal morreu assim, uma morte terrível. E eu penso assim, que eu vejo nessa história a mão do Senhor em todo canto, né? Eu vejo as digitais de Deus por todo canto. Eu vejo a forma como ela se portou, eu vejo a forma como Deus brandou o coração de Davi. Eu vejo a forma como Davi se impactou com o testemunho dela. Eu vejo a forma como Deus tratou a vida de Nabal. Eu vejo o testemunho dela para os servos. Eu vejo a atitude dela de fazer o bem para o marido, mesmo o marido sendo tão tolo, né? Ela continuou sendo fiel ao marido, sendo bondosa ao marido.
Como eu falei, ela poderia ter chegado lá e me livre desse homem ruim. Não, ela não fez isso, né? Ela foi fiel até o fim a ele. E depois que ele faleceu, depois que ela estava viúva, então ela casou com Davi, né? Davi chamou e casou com Abigail. Então, assim, eu acho que ele tinha uma dívida de gratidão a ela e viu nela uma companheira, assim, maravilhosa. Eu quero colocar abençoada pelo bom senso na minha ilustração de Abigail. Se Deus quiser, eu vou estar pintando nesses dias. Como eu falei pra vocês, a minha casa está sendo organizada. Eu ainda tenho muita coisa pra organizar. Tem 2 quartos cheios de bagunça ainda. Tem um quarto da bagunça. E tem a minha garagem, que tá completa de caixa vazia, caixa e coisa pra organizar. E tem lá embaixo outro quarto, que é a sala das crianças, que eu preciso montar. E a gente vai fazer uma prateleira de livros. E meus livros estão tudo em caixa, então assim, só tenho aqui mesmo as coisas dos meus estudos. Então tenham paciência comigo, eu vou tentar fazer, não atrasar os estudos. Falta um mais para eu terminar esse mês, mas a gente ainda tem 3 dias, então tá beleza. Eu vou estar fazendo o questionário histórico. E daí a gente vai partir para Raabe próximo mês, se Deus quiser. Se for assim, for da vontade do Senhor, né? Agradeço a vocês pelo carinho. Eu amo vocês em Cristo. E continuemos firmes, né? A fazer a vontade do Senhor. E ser como essa mulher, como a Abigail. Ser proativas, fazendo bem aos nossos maridos. Falando com brandura, o que eu tenho como difícil, já que a ira você quer explodir. Mas a palavra doce, né, ela acalma o furor, mas a palavra irada, ela suscita a ira também. Então, a gente tem que ter cuidado, né, no nosso falar, para não levar os outros a pecarem também. E ter esse bom senso, né, ter essa capacidade de discernir aí o que é sábio, o que é justo. Hoje eu estava fazendo meu devocional sobre o pensamento e falava sobre isso, né? Eu tava falando Filipenses 4:8. A gente falava justamente isso, que a questão do bom senso, né? A gente tem que pensar no que é agradável, a gente tem que falar o que é agradável, a gente tem que ter esse cuidado, essa disciplina. É uma disciplina bíblica, né? Para o fruto do Espírito. Então é isso, meninas. Eu vou indo. Bom dia, Silvia. Bom dia, Jaiana. Eu vou indo aqui, vou desligando com vocês. O Senhor seja com vocês. E se Deus quiser, a gente se encontra para o próximo estudo em breve, onde a gente vai estar terminando Abigail para a gente poder começar Raabe em novembro, tá bom? Um beijo. Amo vocês. Tchau, tchau.